Quais são as soluções possíveis aí para quando a gente tem um defeito de veiamento, Elaine? Então, temos os mais tradicionais e o mais óbvio, né? Se a causa principal, vamos começar ali, é a expansão térmica, né? Então a gente tem que buscar soluções que diminuam a expansão térmica, certo, da areia. Então essa é a primeira alternativa, né? Então aí já tem um mundo, né, de aditivos e areias especiais que são utilizados para minimizar. E um outro método também muito tradicional é o uso de pinturas, né? Então, a pintura tem a função de proteger o macho, de retardar o aquecimento do macho, né? Muitas das pinturas, principalmente pinturas à base de silicatos, de alumínio. Então, isso faz com que o macho ele aguente mais, suporte por mais tempo, né? E essa expansão ela seja mais tardia. Então, quando ela ocorra de uma forma que o metal já está mais sólido, então não está líquido o suficiente para penetrar, né? Então são as soluções mais tradicionais, conhecidas aí já e bastante difundidas no mercado, né? E existem outras soluções que eu chamo mais soluções de processo, né? Não soluções, essas são soluções técnicas. O que eu quero dizer com soluções técnicas? Como eu particularmente classifico, na verdade, é algo meu, assim. É que eu estou num patamar, né? Eu tenho uma quantidade X de veiamento, eu tenho uma quantidade de peças por hora, né? Eu tenho um índice, eu quero mudar esse índice. Então, quando eu quero mudar ele, que eu quero diminuir essa quantidade de veiamento, eu quero aumentar a minha produtividade, então é onde eu uso essas técnicas, que é o uso de aditivos, areias especiais, pinturas. Agora, quando tem uma variação de processo, ou seja, um dia mesmo processo, né, já definido, um dia eu tenho peça boa, um dia eu tenho peça ruim, um dia eu tenho peça boa, um dia eu tenho peça ruim. Então são outros itens que a gente precisa olhar no processo para estabilizar, certo? Então são itens mais simples, mas de puro controle de processo. Eu vou citar alguns aqui que eu acho que são os mais, assim, os mais frequentes, tá? De causar problemas. Então, por exemplo, misturas heterogêneas, né? Então, o cuidado na preparação das misturas. Então, a mistura não está legal, está heterogênea, isso vai provocar que você tenha uma variação no seu processo de produções com mais ou menos veiamento. Vida de banca de areia é um tema importantíssimo, é bem crucial, tá, para o processo. A vida de banca, né? Muitas vezes a gente esquece ou não controla, ou já coloca isso como uma regra, né? Por exemplo, 40 minutos para uma areia cold box, por exemplo, 30 minutos de vida de banca. E, na verdade, dependendo do macho que eu tenho, é demasiado tempo, é muito tempo. Né? Então, olhar esse tipo de parâmetro, controlar, definir ele com cuidado para cada tipo de macho. Machos grossos, robustos, a gente pode ter mais tolerância. Machos finos, que são mais susceptíveis a problemas de veiamento, a gente tem que ter um pouco mais de apertar um pouquinho, né? Os cuidados. Altos tempos de estufagem dos machos, altas temperaturas de estufagem dos machos, de igual maneira, intensifica muito a quantidade de veiamento. Então, esse também é uma outra característica bastante importante que deve ser vista. Essas são as principais de processo dentro da macharia. Fora, claro, controlar a camada de tinta, né? Essa parte que já considero que normalmente a gente já tem um processo mais controlado. Na parte metalúrgica, temperatura de vazamento, como a gente já sabe, né? Tempo de vazamento, vazamentos muito rápidos também provoca mais tendência, né? Então, se a gente tem uma variação muito grande no tempo de vazamento, isso também dá variação nas peças. E o carbono equivalente. Então, esse também é um outro parâmetro importantíssimo. Então, assim, de uma maneira geral, no dia a dia, né, nesse período que eu trabalhei muito com isso, são as características mais críticas de processo. Aí você já falou das tintas, já falou dos aditivos. O que mais que a gente pode usar para solucionar aí os problemas de veiamento?
Então, dos aditivos, né, nós temos aí os tradicionais, né, que são mais difundidos, por exemplo, o óxido de ferro, né, é um aditivo bem tradicional no mercado, né, e soluciona o problema para níveis de exigências, até um certo nível de exigência, né, da peça, do projeto, tudo. Depois de um certo nível, aí a gente já precisa usar areias especiais, né? Então, basicamente, temos três tipos de aditivos: os orgânicos, os inorgânicos, que são fundentes ou fluxantes, e as areias especiais, né? Então, os orgânicos eu acho que já está bem mais claro para entender, são materiais que vão queimar, que vão gerar gases, como o pó de madeira, dextrina, são materiais que se utiliza ainda, existe ainda fundições que utilizam, e funciona, né? Também para um certo nível de exigência. Os fluxantes, que é o óxido de ferro, por exemplo, e tem outros materiais aí disponíveis no mercado que são misturas de óxidos, que também são amplamente utilizados, né? E as areias especiais, o que é areia especial, né? Então a gente já começa pelas areias cerâmicas, né? São areias especiais. A cromita é outra areia especial, que é uma areia natural, a zirconita, né? A olivina, que também já são conhecidas aí no mercado de fundição. E o mecanismo das areias especiais é por expansão térmica, né? Então você escolheu uma areia com uma baixa expansão térmica para você misturar com a tua areia de sílica e, em alguns casos que se vê hoje uma tendência no mercado, sabe, principalmente o mercado americano e o mercado europeu, que é usar 100%, né, dessas areias. E as areias cerâmicas é o que está entrando bastante aí no mercado, né? Está entrando com tudo, né? Então, as areias cerâmicas são areias basicamente à base de bauxita ou à base de mulita, tá? São silicatos de alumínio, né? De uma forma geral, e formam fases diferentes. Então, tem as areias à base de mulita e as outras areias à base de bauxita que formam outros tipos de fases. Ambas têm baixa expansão térmica e tem esse labor, tem esse trabalho de dar para nós peças com menor quantidade de veiamento, penetração de metal, né, dar peças com maior qualidade, né? Então, esses são os mecanismos que se tem hoje na fundição, que a gente já sabe, conhece, onde a gente pode aplicar e solucionar os problemas de veiamento.